Nesse vídeo hoje vamos trazer aqui, gente, situação envolvendo um atacante bastante interessante, por sinal, e a gente vai trazer, inclusive, algumas informações que a gente já obteve. Além disso, trazer também atacante livre no mercado. Para completar, tem reflexão bem interessante no UOL, destaque para clubes da Série A. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, Nação Tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje mais um Plantando Bara, mas antes disso, claro, se tem rodada da Série A, tem play com prêmio exclusivo aqui para você aproveitar e com dica para você, prêmio de 1 milhão de moedas. Então chega junto aí, faça seu cadastro na Inplay, clique no link que está no primeiro comentário também na descrição do vídeo, aponte a câmera para o QR Code que está na tela ou baixe o aplicativo de graça pelo sistema Android. Qual é a dica, Bara? Faça o cadastro. Cadastro é de graça, já ganha 1.000 moedas e se inscreva nesse campeonato. É hoje, gente, você pode se inscrever já. E aí você vai aproveitar para o domingo especial, 1 milhão de moedas, está aqui a premiação, você troca por R$1.000. Você faz as escolhas, são 15 escolhas, é um fantasy game, não é bet, nem casa de apostas, acertou, ganha moeda e troca por dinheiro de verdade. Flamengo vencerá, Palmeiras e Flamengo, acho que vai ser empate esse jogo, viu, gente? Sinceramente, eu acho que o Flamengo não vai vencer. E aí tem todas essas escolhas aqui que você pode fazer, por exemplo, Sport Inter, Sport vencerá o Inter, gente, eu já acho que, de repente, eu acho que não, o Inter fora de casa é um time enjoado. Inter vencerá também não, vai ser empate. Enfim, você faz as escolhas, tem o Vitória também aqui. Chega junto aí, faça seu cadastro na Inplay, que é de graça, concorra aí, tudo muito seguro, muito prático, divertido. Vale a pena você participar com a gente da Inplay. Mas vamos para o assunto de hoje. A gente começa trazendo aqui situação interessante envolvendo os clubes brasileiros e tem um Bahia aqui, gente, interessante. O aproveitamento dos times da Série A por todas as competições em 2025. Palmeiras lidera com 76%, Flamengo em segundo, Corinthians em terceiro e o Bahia, gente, quarto lugar de aproveitamento, 64,9%. Bem interessante, né? Vejam vocês a estabilidade e dentre os clubes nordestinos está à frente de todo mundo, inclusive à frente da equipe do Ceará. Bacana, né? Que assim seja, que a gente tenha aí esse desempenho no ano. Outra informação agora é sobre esse trecho bem interessante aqui, vou trazer para vocês lá do UOL, onde PVC e André Hernan debateram sobre o Bahia a respeito da fala de Ceni e trouxeram aí a situação sobre a Copa do Brasil. Vou trazer para vocês avaliarem aqui o que foi que eles falaram, para depois de comentar um pouco mais sobre o que foi dito. Tá aqui, gente, vamos ver. Cornetar o Rogério. Assim, ó. É bom que ele avisa, vou cornetar o Rogério. O que o Rogério fala, ele tem razão. Tem razão. E eu acho que ele está falando não por falar, tá escambado aqui de Flamengo e Palmeiras e tal. Eu acho que ele está olhando muito para o dele. Está olhando muito para o trabalho dele e para o trabalho que ele ainda pode entregar no Grupo City. O ano passado, quando o Rogério foi cornetado e que a torcida queria a saída do Rogério, os gestores do Grupo City e os gestores do Grupo City são muito bons. Tem um cara lá chamado Cadu, que é o Cadu Santoro, que é muito bom dirigente, que é muito bom gestor. E ele está ligado diretamente ao Grupo City, né? E o Ferran Soriano, quando dá a entrevista falando o Rogério Ceni é tipo um Guardiola, é um cara que vai ficar muito tempo trabalhando essa equipe, melhorando a equipe para conquistar. Não quis comparar Guardiola com o Rogério, não é isso. A comparação é de trabalho, de formiguinha, que você vai indo, vai montando o time. Então eu vejo que a fala do Rogério tem muito a ver com o que ele tem de olhar para o trabalho dele e para o que ele pode entregar. Então, assim, eu torço muito para que o Grupo City continue com esse olhar, continue com esse objetivo, porque eu acho que o Bahia pode sim, daqui a 2 ou no máximo 3 anos, brigar para ser campeão da Libertadores. Eu também acho que vai. Eu já falei isso algumas vezes. O Bahia, a questão do Bahia não é se vai ser campeão nacional ou internacional. É quando vai ser. Ele vai ser. A pergunta é quando vai ser. O Rogério tem razão numa parte grande do que ele fala, mas quem foi campeão brasileiro do ano passado? O Botafogo. Nesse período de Palmeiras e Flamengo, do domínio, da suposta superiorização que não existe ainda, o Botafogo foi campeão ano passado, o Atlético foi campeão em 2021. Mas eu não ia pegar esse ponto aqui para cornetar o Rogério. Dois times que tiveram um investimento financeiro pesado. Sim, né? Vai precisar ter investimento financeiro. Claro. Para você conseguir ter investimento financeiro e investimento esportivo, entendimento esportivo para ganhar campeonatos. O Palmeiras e o Flamengo disputaram. O Flamengo foi vice-campeão do Atlético e o Palmeiras foi vice-campeão do Botafogo. Mas o Botafogo e o Atlético foram campeões. Mas eu ia pegar outro detalhe. O Rogério foi técnico do São Paulo e saiu em 2023. Quem foi o técnico seguinte do São Paulo? Crespo. Não, Dorival Júnior. O Dorival. Dorival Júnior foi campeão do quê? Do São Paulo. Brasil. E ele passou por quem? Pelo Flamengo. E pelo Palmeiras. Ele tirou o Palmeiras nas quartas de final e tirou o Flamengo na final. Mas Não, vai lá. É que isso contradiz o que ele está dizendo. Acho que não. Ele está dizendo, é muito difícil porque temos que passar pelo Flamengo e pelo Palmeiras. Sim,
Logo depois do Rogério sair, menos de 6 meses depois do Rogério sair do São Paulo, o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, passando pelo Palmeiras nas quartas de final e pelo Flamengo na final. Mas acho que isso não gera uma contradição. Porque você vai sabe por quê? acontecer, né? Futebol. Pera lá, mas aí a gente está falando de São Paulo que é tricampeão da Libertadores, tricampeão mundial e 6 vezes campeão brasileiro. Uma camisa extremamente pesada. E não estou comparando com camisa com Bahia. Assim, você passar pelo Palmeiras e pelo Flamengo numa competição nacional, para o São Paulo, é absolutamente normal. O Bahia... Só que o Bahia é um trabalho que aí eu tô falando da entrevista do Rogério, que vai acontecer. Então acho que não é uma contradição do Rogério. Eu acho que é quando você diz assim, você vai ter que passar pro Flamengo e pro Palmeiras, e isso torna muito difícil. Torna, mas o primeiro técnico que passou pelo São Paulo depois do Rogério conseguiu exatamente o que ele disse que é muito difícil. Então é muito difícil, mas não é impossível. O São Paulo, pós-Rogério, passou pelo Palmeiras nas quartas de final e pelo Flamengo na final. Então é difícil, mas não é impossível. É diferente de como acontece na Espanha. O Bahia vai ser campeão. Não, e na Espanha também acontece você ter... Bom, de 2005 para cá, 2004 o Valência foi campeão. De 2005 para cá, todos os anos na Espanha, o campeão e o vice foram Real Madrid e Barcelona. Com exceção de 2008, quando o Villarreal foi vice, de 2014, quando o Atlético de Madrid foi vice, de 2019, quando o Atlético de Madrid foi vice, não, 14, quando o Atlético de Madrid foi campeão, e 2021, quando o Atlético de Madrid foi campeão. Todos os outros anos, Real Madrid e Barcelona foram campeão e vice. No ano passado, o campeão foi o Botafogo e o vice foi o Palmeiras. No ano retrasado, o campeão foi o Palmeiras e o vice foi o Grêmio. No ano anterior, o campeão foi o Palmeiras e o vice foi o Inter. No ano anterior, o Atlético foi campeão e o Flamengo foi vice. No ano anterior, o campeão foi o Flamengo e o vice foi o Inter. Então, a gente não tem um processo de Real Madrid e Barcelona todo ano campeão e vice. Ainda, pelo menos. Mas assim, a gente conhecendo o Rogério, vamos lá, né? O Rogério sabe comunicar. O Rogério sabe onde ele quer chegar com as entrevistas dele. E aí, daqui a pouco, dá um mata-mata e ele passa por Palmeiras ou pelo Flamengo. O Flamengo ele tem um retrospecto muito negativo, mas passa uma hora muda. E querendo ou não, independentemente do jeito que foi, ele já ganhou no Brasileiro do Palmeiras no Allianz. Né, com o Bahia agora. O Bahia passou pelo Botafogo na Copa do Brasil do ano passado. Botafogo então, assim, campeão da Libertadores e Brasileiro. O que ele quer comunicar, o que ele fala, se amanhã conseguir vencer, o feito dele vai ficar maior ainda. E se ele perde, eu avisei. Eu falei. Por isso que eu tô dizendo. Ele sabe comunicar, mas a gente não pode perder de vista que o que ele comunicou tem um pedaço que foi diferente. Ou seja, em 2023, ele deixou o São Paulo e o primeiro técnico que assumiu o São Paulo eliminou o Palmeiras e o Flamengo. Bom, vamos ver quem foi eliminado ontem em Fortaleza, hein? Essa foi a... Aí, gente, um detalhe bem interessante, né, que trouxeram, inclusive, sobre esse contexto, contradição, se ele tá certo, mas futebol não é ciência exata, né, pode surpreender, o Bahia surpreendeu o Palmeiras, como surpreendeu, querendo ou não, o Botafogo no passado, mas é isso, né, condições do Bahia tem. Isso só prova que o Bahia está na competição. Bacana o debate, estão ali apontando contradição, discordaram ali, PVC e Hernan, faz parte, mas o que a gente quer é que o Bahia nas quatro linhas nos traga alegrias. Falar sobre isso, vamos trazer aqui uma situação curiosa envolvendo o ex-atleta do Bahia. E vamos trazer aqui, porque ele, dias atrás, né, ele postou, né, sobre o Bavi, fazendo gol, e eis que, de repente, ele que tinha contrato até o final do ano, tá aqui, gente, se despediu já do futebol japonês. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, Romanos 8:28, e aí agradecendo aí ao clube dele lá do futebol japonês. Edgar Júnior, gente, ele mesmo, Edgar Júnior, livre no mercado, atacante livre, deixe sua opinião. Para mim, né, jogador de muita qualidade, mas não sei como é que ele tá, nem fisicamente, cai muito de rendimento. Futebol japonês não é a mesma intensidade daqui, ele já tem idade, 34 anos, de repente tá fechado com o clube, até o próprio Atlético Paranaense, que tá na Série B, onde ele jogou por lá e surgiu por lá, de repente pode ser. Mas deixe sua opinião, né, já que ele postou sobre o Bahia, para quem não viu, tá até aqui a postagem, gente. Para quem não viu, ele postou um dia, ou no dia do Bavi, foi o dia da postagem dele, onde ele trouxe justamente essa postagem, fazendo referência ao Bavi, fazendo referência ao gol dele, tá aqui, inclusive. E logo depois a despedida, né? Aqui foi a postagem, né? Falando do Bahia, estaria na torcida pelo Tricolor, e logo em seguida veio aí falando da situação dele de mercado livre. Se tem alguma coisa, até então eu não sei, sinceramente, né? Até então eu não sei. Não acho, inclusive, que o Bahia vá fazer esse tipo de movimentação no mercado, mas tá aí a situação para você deixar a sua opinião. Para completar, vou trazer aqui situação nova, curiosa, envolvendo um atacante que, para mim, é esse sim, viu? Seria muito bem-vindo e tem valores revelados e, para mim, é viável para o nosso tricolor de aço. E tá aqui, gente, Inestrosa, inclusive as páginas do Inter estão repercutindo, porque Cruzeiro e Inter disputam a contratação de Marina Inestrosa do Atlético Nacional da Colômbia no mercado da bola. Os estrangeiros pedem 5 milhões de euros, cerca de 32 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos do jogador. Tá aí, gente, muito interessante essa oportunidade. Vou falar um pouco mais sobre isso. Deixa eu trazer, inclusive, aqui o Transfer Market dele para ver, para vocês que não conhecem ainda,
entenderem um pouco mais o perfil dele. É um jogador, para mim, que tem um perfil bastante interessante, deu trabalho para o Bahia nas partidas diante do Atlético Nacional. Na verdade, a segunda, né? Na primeira ele não jogou, para nossa alegria. Ele tem contrato, gente, com o Atlético Nacional até 2027, é da seleção colombiana, está aqui, ó, 22 anos. Primeira questão que eu vou trazer sobre ele, informação aqui. Ele passou sim pela base do Palmeiras, isso aí todo mundo sabe, está registrado, mas qual detalhe? Ele não saiu porque teve indisciplina ou porque teve algum problema, nada disso, e nem foi queda técnica, não. Ele saiu por uma escolha dele. Na fase que ele estava, ele preferiu voltar para a Colômbia, estar perto da família e dos amigos. Foi essa a razão dele ter saído do Palmeiras e não ter ficado na base. Para quem não sabe, está aqui, gente, inclusive. Passagem dele pelo Palmeiras, está aqui, ó, Palmeiras Sub-20. E foi por isso que ele saiu. Segunda questão, tá aí times que estão disputando o atleta. Do que eu soube, do que você soube, Bara? Enfim, né, não sei de muitos detalhes. E assim, também, vou dizer, Bara, isso não surpreende. Mas como é informação que eu obtive, eu tenho que falar para vocês. O Bahia estava assim acompanhando o desempenho e acompanhando de perto ele, Marinho e Nestroso. Estava acompanhando de perto, inclusive atento à concorrência. Isso eu posso falar para vocês, que é informação. E tá aí, Cruzeiro e Inter, o Flamengo também já cogitou, depois parece meio que desistiu do atleta. Mas esse é o contexto de um Bahia que estava assim, aqui em informação, acompanhando a situação, monitorando a situação de Marino e Nestroso. Aqui é a informação exclusiva que eu trago para vocês. Isso significa que vai contratar? Não necessariamente. Infelizmente, inclusive, que eu até gostaria. Mas a gente vai continuar a apuração. Se houver algum avanço, a gente traz para vocês. Mas aqui a informação segura que eu estou trazendo para vocês. Houve sim acompanhamento de perto por parte do Bahia. Como é que não surpreenda? Afinal de contas, jogador jovem, jogador de banco de dados, sem sombra de dúvidas, mas o Bahia estava tendo acompanhamento especial com relação a Marino e Nestroso, que ele venha, né? Quem sabe o nosso tricolor de aço, mas tá aí a informação para vocês. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com geral. Vai da gente chegar aos 80 mil inscritos e faça seu cadastro na Implay, que é de graça. Tamo junto, saudações colores e até a próxima.